Meu nome é Isaías Pereira Evangelista e eu irei falar sobre a velocidade das reações e os fatores que alteram as velocidades das reações. Esses dois pontos estão incluídos na cinética química, que é uma área da química. Bom, cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que a influenciam, tais como temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato, catalisadores/inibidores, pressão e o estado físico dos reagentes. Então, nós iremos falar sobre isso, sobre a velocidade das reações e sobre os fatores que a influenciam. Bom, sabemos que as reações químicas, elas possuem as suas próprias velocidades, ou seja, algumas ocorrem de maneira mais lenta e outra de maneira mais rápida ou moderada. Então, as reações químicas, elas podem se dividir em reações rápidas, moderadas e lentas. Bom, as reações rápidas são aquelas que ocorrem em microsegundos, ou seja, ocorrem instantaneamente. São aquelas reações que basta os reagentes entrarem em contato para que a reação ocorra. Reações moderadas são aquelas reações que ocorrem na ordem de segundos ou poucas horas. Vejam que aqui é segundos e aqui é microsegundos. Microsegundos se refere à instantaneidade. E segundos pode ser 10, 60, 20, enfim. Segundos, minutos ou poucas horas, tá? E as reações lentas são aquelas reações que podem levar dias, anos ou até mesmo séculos para acontecer. Aqui há alguns exemplos dos tipos de reações. As reações rápidas que eu citei aqui são o vinagre e o bicarbonato. Vocês podem testar em casa porque esses dois ingredientes são super acessíveis. Então, se você pegar um pouco de vinagre e botar um pouco de bicarbonato, a reação vai começar a espumar em questão de segundos, microsegundos, perdão. É só você colocar os dois para entrar em contato que a reação ocorre. E o outro exemplo é a queima do gás de cozinha, é reação instantânea, em microsegundos. Gente, imagina se a reação da queima do gás de cozinha fosse moderada. A gente, provavelmente, quando fosse fritar um ovo, a gente ia ter que ficar esperando alguns segundos ou minutos ou até mesmo horas para que a reação de combustão ocorra. Mas não é isso que acontece na prática. A gente ligou o fósforo lá, gerou fogo na hora, tá bom? Então, essa é a queima do gás de cozinha, reações rápidas. As reações moderadas, aquelas que ocorrem em segundos, minutos ou poucas horas, são, por exemplo, a queima do papel. Todo mundo provavelmente já viu um papel queimando. Ele não ocorre instantaneamente, ele começa a degradar por partes, até consumir o papel inteiro. E o outro é a queima de uma vela. A vela, ela vai ser consumida se o fogo permanecer aceso, mas não é algo instantâneo. É algo que pode levar geralmente minutos ou poucas horas, mas minutos é o suficiente. E as reações lentas são aquelas que podem levar dias, anos ou até mesmo séculos. Um exemplo é a decomposição de plásticos. Gente, a decomposição de plástico leva anos para se decompor. Por isso que é importante a gente jogar o lixo não nos oceanos, na rua, porque esse plástico, caso seja, ele vai demorar muito tempo para ser decomposto, tá bom? Então, não jogue no meio ambiente. E outro exemplo é a formação de petróleo. Gente, o petróleo leva milhões de anos para se formar. Então, essas são as reações rápidas, moderadas e lentas. Bom, aqui agora a gente vai calcular
a velocidade das reações. A velocidade das reações indica o quão rapidamente um reagente é consumido ou quão rapidamente um produto ele é formado. Então, a velocidade média de uma reação química é determinada em função dos reagentes ou em função dos produtos. Basta usar a seguinte fórmula. Essa é a fórmula aqui. Velocidade média igual a variação da concentração dividido pela variação do tempo. Esses dois coisinhas aqui, eles significam concentração. Gente, variação em toda fórmula significa final menos inicial. Então, se a variação de tempo é tempo final menos tempo inicial, variação de concentração, variação da concentração final menos a variação da concentração inicial, tá? E essa é a fórmula aqui principal, tá? Quando essa variação ela se tratar dos reagentes, a velocidade média ela vai ser negativa. Vem ver por que isso ocorre. Porque, gente, vamos supor, os reagentes em uma reação, eles são consumidos e os produtos, eles são formados. Então, se eles são consumidos, a concentração deles diminui conforme a reação, conforme o tempo. E os produtos, a concentração deles aumentam conforme o tempo. Então, vamos ver por que eles são negativos. Porque eles são, no caso dos reagentes, a subtração vai dar negativa porque eu vou ter mais dessa substância no início do que no final. Perceba bem, reagentes, eu tenho mais dele no início, ou seja, do que no final. Então, vamos supor, se eu tenho 5 mols de um determinado reagente no início e no final eu tenho 2 mols, como eu vou encaixar isso aqui? Vai ficar 2 menos 5. O resultado vai ser menos 3. Então, perceba que dá negativo. E se dá negativo é porque essa subtração aqui dá negativa. Para os reagentes, tá? Porque para os produto, ela vai dar positiva. Por que ela vai dar positiva? Porque os produtos não estão sendo formados. Se eles estão sendo formados, eu vou ter mais dessa substância no final, ou seja, esse valor aqui vai ser maior do que ele teria no início. Então, essa subtração aqui irá dar negativa. Então, lembre-se, quando a velocidade der negativa, eu estou consumindo reagentes. E quando der positiva, eu vou estar formando produtos. Algumas questões e alguns exercícios, livros, eles não gostam de incluir o sinal. Então, numa reação, numa velocidade média, muitas das vezes, a gente vai desconsiderar o sinal e botar módulo, tá? Vamos lá, vamos para as unidades. As unidades da velocidade média, ela pode ser gramas por litro vezes minutos, gramas por litro vezes hora, ou mol por litro vezes minuto e mol por litro vezes hora. Hora e minuto se referem ao tempo e mol por litro se referem à concentração. Vamos ver um exemplo aqui. Nesse exemplo, eu digo que menos 0,8 mol por litro vezes minuto. O que isso significa? Isso significa que a cada minuto eu estou consumindo. Por que consumindo? Olha o sinal negativo aqui. Então, a cada minuto eu estou consumindo 0,8 mols por litro dessa substância, tá? Então, vamos aqui para um exercício. Dada a equação abaixo, x formando y e z. Então, x é o reagente porque está antes da seta e y e z o produto porque está depois da seta. Aqui é uma tabela, tá? É uma tabela. Aqui é um erro de...
Aqui está errado, né? A formação, mas vamos lá. A variação da concentração de X, essa tabela aqui indica a variação da concentração de X em função do tempo, é proposta na tabela. Qual será a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos? Gente, aqui não está aparecendo, mas embaixo desse número 1, a tabela aqui está em segundos, tá? Aqui tem 0 segundos, 120 segundos e 540 segundos. Deixa eu ver se só é isso mesmo. Não, aqui vai ser 300 segundos, tá? Aqui vai ser 120 segundos embaixo do 0,7 e embaixo do 0,4 eu vou ter 300 segundos. Então, ele quer a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos. Ou seja, é entre esse valor aqui e esse valor aqui. Gente, o primeiro passo é tomem cuidado nas unidades, porque aqui está em minuto, mas na tabela aqui está em segundos. Vocês não estão vendo por causa de um erro, mas está em segundos, tá? Então, o primeiro passo é transformar para minutos. Como aqui tem 120 segundos, embaixo aqui seria 2 minutos, e como aqui tem 300, seria 5. Então, a gente vai botar, primeiro a coisa, aqui, ó. Tendo em vista que 2 minutos igual a 120 segundos e que 5 minutos igual a 300 segundos, temos. Aí a gente vai escrever a fórmula da velocidade média que eu dei lá em cima. Variação da concentração. Como ele quer a concentração de X, a gente vai botar X, que isso vai ficar assim. Concentração de X final menos X inicial. Tempo final menos tempo inicial, tá? Gente, o tempo final, estou pegando esses dois aqui, porque ele diz de 2 a 5. O tempo final, ele é 5 minutos. E o tempo inicial, 2 minutos. A concentração final, ela é 0,4 mols por litro e a concentração inicial é 0,7 mols por litro. Gente, perceba que como eu vou aumentando o tempo, a concentração vai diminuindo. Se a concentração ela está diminuindo, se trata de um reagente, tá? Então, vai dar o quê? Negativo o valor dessa subtração. Fica assim, 0,4, que é o valor final, menos 0,7, que é o inicial. E o tempo vai ficar o final, que é 5, menos o inicial, que é 2. Vai ficar menos 0,3 dividido por 3, que vai dar igual a 0,1 mols por litro vezes minuto. Gente, aqui era para ser menos 1, menos 0,1. Aqui era para ser menos 0,1. Só que ele botou um módulo. Lembra que eu falei que alguns não consideram o sinal, eles botam o módulo. Então, ele desconsiderou o sinal. Então, vai ficar 0,1 mols por litro. Portanto, é a letra B. Vamos ver como isso fica em um gráfico. Numa reação química, eu tenho reagentes e produtos. Se os reagentes ele diminui conforme o passar do tempo, a sua concentração diminui, então a substância de um reagente em um gráfico, ela vai ter um gráfico descendente, ou seja, ele vai crescer para baixo. Tá bom? Então, aqui um gráfico da concentração em função do tempo. Conforme o tempo vai passando, a concentração ela vai diminuindo. Então, isso se trata de um reagente. E o contrário, o produto, ele, com o passar do tempo, ele vai aumentando a sua concentração. Então, esses dois aqui, como eles estão subindo, um gráfico ascendente. Então, para produto, gráfico ascendente. E para reagente, gráfico descendente. Aqui nesse gráfico 2, tem
esse gráfico representado em valores. Aqui, esse gráfico aqui, esse laranja, ele está descendente, ou seja, para baixo, então se trata de um reagente. E esses dois estão ascendentes, indo para cima, portanto, se tratam de um produto. Aqui está a tabelinha, né, dizendo que esse é o peróxido de oxigênio, esse, o verde, a água, e esse, o O2. Então, o reagente aqui, ó, H2O2, e os produtos são esses dois aqui. A reação aqui está correndo é essa. Se só tem um gráfico descendente, então só tem um reagente. Então, logo, o laranja é o H2O2, como está aqui. Como eu sei que qual é qual, do verde ou roxo, qual eu sei aqui? Você vai olhar para a proporção estequiométrica. Percebo que aqui que eu tenho 2 mols de H2 para 1 mol de O2. Ou seja, eu vou ter o dobro dessa substância, em detrimento dessa. Essa aqui vai ter 2 e essa aqui vai ter 1. Então, vamos pegar um determinado valor aqui. Vamos pegar esse tempo aqui, esse pontinho aqui. Se eu subir ele, o roxo, ele vai ter 0,2. E se eu continuar subindo pro verde, ele vai ter 0,4. Então, perceba que em um mesmo tempo, eu tenho o dobro de concentração desse do que esse. Esse aqui é 0,2, né? E esse aqui 0,4. Se esse verde é o dobro, portanto, ele é o H2O. E se esse daqui, logo, é o oxigênio, tá bom? Aqui vai ser a velocidade média em detrimento da estequiometria. Dividindo-se a velocidade média de reação de qualquer uma das substâncias reagentes ou a velocidade média de formação de qualquer um dos produtos pelo seu respectivo coeficiente na equação estequiométrica. Ou seja, que é uma relação de velocidade média e estequiometria. Aqui é uma reação e a velocidade média da reação, ela vai ficar assim, velocidade de A dividido pelo coeficiente estequiométrico, esse aqui, de A, e igual a velocidade média de B dividido por coeficiente estequiométrico de B. Essa velocidade média é o que a gente viu lá em cima, tá? É aquela que a gente viu da fórmula, do delta da concentração dividido pelo delta tempo, tá? Aqui é um exercício relacionando a velocidade média e a estequiometria. Numa experiência, a reação de formação de amônia a partir do N2 e do H2 está ocorrendo com um consumo de 12 mols de nitrogênio a cada 120 segundos. Nesse caso, a velocidade de consumo de hidrogênio ele quer a velocidade de consumo do hidrogênio. Primeiro, a gente vai escrever a reação, que é essa aqui, balanceada, tá? A reação é essa, tem dois reagentes e um produto. Ele quer a velocidade do hidrogênio. Perceba que ele fala do consumo justamente para o hidrogênio ser um reagente e ele vai ser consumido durante a etapa, tá? Então, como ele não deu nenhuma informação sobre o hidrogênio e sim sobre o nitrogênio, a gente vai usar a velocidade do nitrogênio como referência. Dividindo o número de mols, ou seja, 12, pelo tempo, 2 minutos, porque aqui está por minuto, então a gente vai transformar os segundos para minutos. Temos assim, que a velocidade do nitrogênio é 12 dividido por 2. Logo, a velocidade do nitrogênio é igual a 6 mols por minuto. Lembra daquela fórmula? Concentração dividido pelo tempo. 12 mols dividido por 12 minutos. Logo, essa é a velocidade do nitrogênio. Gente, agora como eu faço para descobrir a do H2? Você vai olhar para o coeficiente estequiométrico, porque
porque é relação de velocidade e coeficiente estequiométrico. Perceba que aqui o N2 só tem 1. E o valor que eu quero, né, a velocidade do H2, ele tem 3 mols, 1 para 3. Então, se esse aqui, que é 1, é 6 mols, eu vou, para saber a velocidade do H2, eu simplesmente vou multiplicar por 3 pelo coeficiente estequiométrico. Então, aqui, ó, a velocidade do H2 é igual a velocidade do N2, que é 6 mols, vezes 3, que é o coeficiente estequiométrico. Então, vai ficar 18 mols por minuto. Portanto, letra C. O exercício, o exercício 3, eu vou pular isso aí, tá? Porque eu acho que não vai dar tempo, mas enfim. Bom, voltando para as reações, a gente precisa entender que as reações, elas têm determinados fatores para que ela ocorra. Não é simplesmente jogar uma ali e, tipo, vai surgir da mágica. Não. Ela tem algumas condições para que essa reação ocorra. A velocidade com que as reações se processam variam muito, e existem alguns fatores que interferem não só nessa velocidade, mas até mesmo na ocorrência dessas reações. Elas são basicamente quatro: contato entre os reagentes, afinidade química, colisões favoráveis e energia de ativação. Ou seja, para que uma reação ocorra, eu tenho que ter esses quatro fatores, no mínimo, tá? Imagine três situações diferentes. Situação número 1. Ao colocarmos sódio metálico na água, a reação ocorre violentamente, de forma rápida. Situação número 2. Ao abrirmos a válvula de um fogareiro, o gás irá escapar, porém a reação só ocorrerá se colocarmos um palito de fósforo aceso no queimador. Ou seja, é como se fosse saindo gás de um botijão, tá? E, tipo, não vai explodir. Só vai explodir quando eu acender, por exemplo, um fósforo perto daí, tá? E a terceira situação é, ao deixar um giz em contato com o ar, não acontecerá nada, nem mesmo se aproximarmos dele um palito de fósforo aceso. Ou seja, percebemos três coisas aqui. Na situação 1, a reação ocorreu espontaneamente. Só coloquei a reação ocorreu. Na reação 2, eu precisei fornecer uma energia para que ela ocorresse, tá? E na reação 3, não ocorreu reação nenhuma, tá bom? Para que uma condições para que uma reação ela ocorra, afinidade química. Gente, para que a afinidade química trata-se da natureza dos reagentes, define-se a possibilidade de reagirem entre si, tá? Então, não adianta eu pegar dois reagentes e botar se eles não têm afinidade química nenhuma. Por exemplo, o ouro. Porque o ouro, ele é pouco reativo, ou seja, ele não tem facilidade de oxidar, ele não oxida. Por quê? Porque ele não tem afinidade com o oxigênio, diferente do ferro. O ferro é muito reativo, então ele tem afinidade com o oxigênio. Por isso que as alianças, aquelas alianças de ouro, elas vão basicamente durar pela vida toda, porque elas não oxidam, diferente de um ferro, oxidação de grades, pregos, entendeu? Então, lembram da terceira situação da afinidade química? Porque não ocorreu a reação. Porque o giz, o giz, ele não tem afinidade química com o ar, com o oxigênio, entendeu? Mesmo que, mesmo que eu forneça uma energia para aquilo, porque não, o giz e o ar não têm afinidade química. Então, a primeira condição é os reagentes, eles precisam ter uma afinidade química para que haja possibilidade de reagirem entre si. A segunda coisa que para ocorra a reação é a colisão entre as moléculas, ou seja, o contato entre os reagentes. Gente, se eu vou reagir dois reagentes, se eu vou combinar dois reagentes, eles pelo menos precisam estar em contatos para que
haja colisão entre as moléculas. Por exemplo, ácidos e bases, vocês sabem que eles reagem, pois eles possuem afinidade citada no item anterior, eles possuem afinidades. Porém, se estiverem em frascos separados, eles não irão reagir. Então é aquilo, é o básico, tá? Eu preciso que os dois estejam em contato, porque se eu tiver, por exemplo, NaCl, NaCl não, hidróxido de magnésio, que é uma base, e o HCl, que é um ácido, se eu juntar eles dois, eles têm afinidade e eles vão estar em contato. Mas eles, se eu botar em dois frascos separados, vai ocorrer milagre em um frasco e o outro no outro? Não, vai ter que ter contato. Um exemplo aqui que eu citei é uma lata de pêssego. A validade do pêssego é de 36 meses. Após aberto, transferir e manter sobre refrigeração e consumir no máximo em 72 horas. Percebam que a validade dele é de 3 anos, 36 meses, mas quando eu abro, ele só vai durar 72 horas. O que aconteceu? Simplesmente, quando eu abro uma lata de pêssego, o conteúdo que estava dentro, ele vai reagir, ele vai entrar em contato com o meio externo, seja com bactérias, seja com oxigênio. Então, a reação vai ocorrer e provavelmente vai estragar esse alimento mais rápido, entendeu? Do que ele estaria fechado, ele duraria 3 anos, sem contato com nada, sem contato com nenhum outro reagente. Mas, quando eu abro ele, ele vai começar a ter contato e essa reação, ela vai ocorrer bem mais rápida, tá? Ok, 72 horas. O outro passo para que uma reação ocorra é a colisão entre as moléculas com a orientação favorável. Os reagentes devem se chocar numa posição favorável e com energia suficiente para que se forme o complexo ativado, que é o intermediário entre os reagentes e os produtos. De uma maneira simples, no item anterior, eu falei que precisava ocorrer colisões entre as moléculas, certo? Mas essas colisões entre as moléculas não é de uma maneira aleatória. Elas precisam ter uma orientação favorável. Então, perceba que para que uma reação ocorra, não é algo simplesmente jogar e ocorreu. Não, tem que ter as condições. Aqui as orientações das colisões. Aqui eu tenho uma moléculazinha e outra moléculazinha. Se essas moléculas se chocarem, não vai haver colisão, não ocorre reação, porque a colisão não é efetiva. Por quê? Porque se elas colidirem dessa maneira, esse, como é que eu posso dizer? Esse átomozinho aqui, ele não vai estar entrando em contato, entendeu? Então, eles vão se chocar e vão continuar assim. A mesma coisa aqui. Percebam que esses dois vão se chocar, mas esse e esse não vai acontecer nada. Então, não vai ocorrer reação. A colisão não é efetiva. Mas perceba nesse que esse vai se chocar com esse e esse com esse, formando isso. Ou seja, houve uma reação, colisão pode ser efetiva. Então, se nas questões de vocês aparecerem isso, se o início foi igual ao final, é porque a colisão não foi efetiva e não houve reação. Mas se o início for diferente do que é no final, houve colisão efetiva. Portanto, pode ocorrer reação. Pode ocorrer, tá? Depende de outros fatores também. E energia de ativação. Toda reação só ocorre se no sistema tiver uma energia mínima, que varia de reagente para reagente. Essa energia é denominada de energia de ativação. Lembram da primeira situação que eu falei do sódio metálico na água? Que iria ocorrer de maneira instantânea. Isso só pode ocorrer porque o sistema já oferecia uma energia mínima para que aquilo ocorra, tá bom? Então perceba aqui que os reagentes, aqui é energia, tá? Variação de entalpia. Os reagentes e os produtos. Essa energia aqui é o complexo ativado. Essa curva aqui, a energia de ativação é dos reagentes até o ponto mais alto. Ou seja, essa é a energia de ativação necessária para que uma reação ocorra, tá bom?
Por que tem que ser só dos reagentes? Porque são os reagentes que vão reagir, né? Eles que vão reagir, então é a energia com que aquelas moléculas elas vão se chocar. Precisa de uma energia necessária para que aquela reação ela ocorra. Bom, essas são as condições para que uma reação ocorra, tá bem? Então, eu vou usar um exemplo dos postos de gasolina, tá? Porque ocorrem muitas explosões em postos de gasolina. Porque, gente, a gasolina ela está dissolvida no ar. Tem moléculas de gasolina espalhadas pelo ar. E o que também tem no ar? Oxigênio. A gente sabe que nas reações de combustão, o oxigênio ele serve como um agente oxidante, como um comburente para alimentar. Então, toda reação de combustão geralmente tem oxigênio. Então, eu tenho gasolina e oxigênio espalhado no ar. O que acontece muitas vezes com o uso de celulares? A gente sabe que os celulares elas emitem radiações eletromagnéticas, enfim. Elas emitem radiação, elas emitem energia. Gente, se eu tenho gasolina espalhada no ar e eu tenho um oxigênio que vai servir para combustão e eu estou oferecendo energia, ou seja, eu estou oferecendo energia, se essa energia que eu estou oferecendo ela for a energia mínima necessária para que a reação ocorra, eu vou ter simplesmente uma explosão, tá? Então, eu recomendo que não usem celulares durante o abastecimento dos postos de gasolina. E aqui são os fatores que afetam as velocidades das reações. A primeira é a temperatura. A velocidade das reações químicas aumenta rapidamente com a elevação da temperatura. Em regra, a velocidade de uma reação nas proximidades da temperatura ambiente duplica-se com a elevação de 10 graus Celsius. Com o aumento da temperatura, aumenta-se a energia cinética e, consequentemente, o número de colisões entre as partículas. Ou seja, se eu aumento a temperatura, a reação ocorre mais rápido. Por isso que, para os alimentos não estragarem tão rápido, a gente bota na geladeira. Porque se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a velocidade daquela reação. E outro exemplo é o cozimento. Se a gente quer cozinhar algo mais rápido, a gente bota numa panela de pressão, tá? Panela de pressão cozinha o alimento mais rápido, tá bom? E isso ocorre por quê? Porque a temperatura, elas fazem agitar as moléculas, elas começam a ficar agitadas. E se elas ficam agitadas, eu tenho mais chance que essas moléculas, essas partículas, elas sofram colisões, tá? Então, se eu tenho mais chance que essas partículas sofram colisões, eu tenho uma maior probabilidade de que essas colisões sejam efetivas. O próximo fator que afeta as velocidades das reações é a concentração. A velocidade de uma reação geralmente depende da concentração dos reagentes, pois quanto maior a quantidade de soluto por volume da solução, maior o número de colisões entre partículas. Aqui é um fogo e o exemplo que eu vou dar é, por exemplo, para alimentar essa chama de fogo, a gente vai pegar o ar, né? O ar. Só que o ar só tem 20% de oxigênio, o resto é de outros gases. Então, esses outros gases, eles atrapalham o oxigênio com o fogo, entendeu? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é eu pegar um frasco, botar oxigênio puro, ou seja, só oxigênio, e botar brasas de madeira. A reação ela vai ocorrer de maneira bem mais rápida, tá? Porque eu aumentei a concentração do reagente, que no caso aqui é o oxigênio, tá? Se eu aumentei a concentração do oxigênio, eu vou aumentar um maior número de colisões entre essas partículas. Consequentemente, tem uma maior probabilidade de que essas colisões sejam efetivas. O terceiro fator é o catalisador. O catalisador é uma substância química que aumenta a velocidade de uma reação, ou seja, ela acelera uma reação química, sem ser consumida, ou seja, ela não é destruída. Eu uso um catalisador no início e ele vai sair no final, sem ser consumido.
Depois que cessa a reação, ela pode ser recuperada da mistura reacional quimicamente inalterada. Ou seja, os catalisadores, eles não alteram a composição química, eles só aceleram, tá bom? E eles não são consumidos, eles podem ser recuperados. Sua presença é indicada escrevendo seu nome ou fórmula sobre a seta que indica o acontecimento da reação química em questão. Aqui vocês podem ver que tenho duas curvas, né, digamos assim, a vermelha e a azul. A azul é essa aqui, né? E a vermelha é essa aqui, turinha, tá? Energia é essa aqui, vermelha. O que acontece quando eu acrescento catalisador? Gente, o que é energia de ativação? Energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação ocorra. Se eu diminuo, o catalisador ele serve para diminuir, ele acelera a velocidade de uma reação, diminuindo a energia necessária para que a reação ocorra. Ou seja, eu não vou precisar de tanta energia por causa do que o catalisador diminuiu essa energia necessária. Então percebam aqui, ó, a energia sem o catalisador é isso tudo. E com o catalisador é somente isso. Então, a energia necessária mínima, ela diminui, ou seja, o catalisador, ele aumenta a velocidade, diminuindo a energia mínima necessária. Outro exemplo é os pirulitos. Porque os pirulitos, eles demoram a ser desgastados se a gente deixa, por exemplo, em cima de uma mesa. Mas quando a gente pega um pirulito para botar na boca, ele se desfaz todinho por causa das enzimas presentes nas nossas bocas. As enzimas, elas servem como catalisadores biológicos. É por isso que a reação ocorre mais rápido. E o terceiro fator, o outro fator no caso, é a superfície de contato. Quanto menor for as dimensões das partículas dos materiais reagentes, maior será a área superficial total exposta, o que permite um melhor contato a qualquer instante, resultando em reações mais rápidas. Gente, eu vou usar um exemplo pessoal meu. Um dia eu peguei uma batata inteira, uma batata inglesa dessas daí, e coloquei para esquentar. Gente, demorou muito tempo. Muito tempo. Quando eu fui furar, ainda estava dura. Mas outro dia, quando eu fui cozinhar, eu cortei essas batatas e cozinhou bem mais rápido. Por que isso ocorre? Porque se eu tenho uma batata inteira, a água vai estar reagindo primeiro com a parte externa. Mas se eu corto essas batatas, a água vai estar reagindo com a área muito maior. Isso significa que a água, ela vai estar em contato com as moléculas, ela vai estar com um maior contato com a batata, no caso, vai ter um maior número de colisões entre essas partículas, resultando em reações mais rápidas. A mesma coisa de um comprimido. Se eu esfarelar ele e botar ele inteiro, o esfarelado ele vai se dissolver bem mais rápido. A reação vai ocorrer bem mais rápida, tá? E o exercício 4 é justamente falando sobre isso. Vamos lá. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Número 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Refrigeração, gente, está falando de quê? De temperatura. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribui para a degradação de certos alimentos. Gente, falei de refrigeração, está associado à temperatura. Número 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte de alimentos para acelerar o cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Perceba o que eu falei dos cortes. Eu estou aumentando a área de contato. Eu estou aumentando a superfície. Logo, isso se trata de superfície de contato. E no número 3,
Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas. Lembra-se que eu falei que enzimas são catalisadores biológicos que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Se eu falei de enzimas, estou falando de catalisador. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Temperatura, superfície de contato e catalisadores. Logo, é a letra C. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido de alguma forma, esclarecido a dúvida de vocês. E muito obrigada.